Livro dos Salmos. Salmos de número 23. Depois nós vamos ler os Salmos 42, primeiro 23. Ô Fabrício, eu quero... Deixa eu sair esse cartão. Esse tipo vai sair. Tentar fazer esse negócio. É isso aí. Salmos de número 23. Versículo de número 1. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Consegue ler, Priscila? Consegue? Está pronta? Qualquer coisa você pede ajuda para Lara aí, que você treinou certinho ela. Tá boa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Coloca na versão Almeida Corrigida Fiel, ACF. Vamos 2 de novo? Eu quero pegar só uma palavra do 2. Vai. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso. Vamos repetir só essa parte final. Guia-me mansamente às águas tranquilas. 1, 2, 3. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ficou quase bom. Vamos de novo? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Salmos 42. Você já vai sentar, eu vou continuar de pé. Salmos 42. Isso. Aí você pode colocar na versão que nós costumamos ler, tá? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Mais uma vez. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Você pode dizer amém? Amém. Se assente, por favor. Meus irmãos, o Senhor Deus me deu uma palavra para compartilhar com vocês, para compartilhar com a igreja. E eu peço a paciência, a atenção de vocês para esse texto. O texto é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Salmos de número 23. Eu costumo dizer que existem pessoas que odeiam a Bíblia, mas adoram os Salmos. Como se os Salmos fossem fora da Bíblia. Pois bem, esta semana eu estou envolvido com esse texto. E o Senhor, Ele me direcionou a esta palavra do Salmos de número 23. Eu não vou fazer um exegese do texto explicando o Salmo 23. Outro dia eu faço isso. Até porque eu preciso de tempo para falar sobre esse texto. Eu estava conversando com os meninos e eles perguntaram para mim qual foi a vez que eu mais preguei na minha vida em quantidade de tempo. E eu disse que foi uma vigília em São Paulo, eu preguei 6 horas. Era um culto, na verdade, e virou vigília depois. Eu era mais novo, claro. Deus fez muita coisa aquele dia e eles perguntaram qual era o texto e eu disse Salmos 23, verso 1. Eu não consegui chegar no 2. Eu passei 6 horas pregando o versículo de número 1. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Então é impossível eu pregar essa mensagem hoje aqui. Eu precisaria pelo menos fazer uma série de mensagens sobre o Salmo 23. Por conta da sua profundidade. Não é tão superficial como algumas pessoas pensam que é. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre, e nem tão pouco sobre o pastor. Eu quero falar sobre as águas tranquilas. As águas
só a termo de observação, de orientação e pedagógico, quando o salmista ele se compara, ou ele trata Deus, ou apresenta Deus como pastor, ele está se consubstanciando a sua realidade, ele sendo pastor de ovelhas. Então, certo que Davi entende que Deus é bem mais pastor do que ele, mas o que ele estava tentando explicar é que da mesma maneira que ele estava disposto a dar a vida pelas ovelhas, ele saberia também que o Senhor cuidaria dele da mesma forma. Ele sabe que, por ter Deus como seu pastor, ele sempre estaria seguro. Mas há uma observação que ele usa no versículo de número 2, do Salmo 23, ele vai falar sobre a qualidade do pastor. Repita comigo, a qualidade do pastor. Melhore, diga, a missão do pastor. Isso. Ele vai falar que esse pastor, ele guia. E o lugar que ele guia é sobre águas tranquilas. Uma observação interessante sobre isso é que a ovelha, diferente de alguns animais, ela tem uma característica. Ovelha não bebe água enquanto as águas estão turvas e nem águas que estão agitadas. Você nunca vai ver um crocodilo dando um bote numa ovelha. Não existe. Porque se a ovelha perceber que as águas estão agitadas, ela não bebe. Porque ela sabe que águas agitadas apresenta-se perigo. Então, é por isso que Davi está dizendo que o Senhor nos leva às águas tranquilas. Deus sabe que as águas agitadas não faz bem para quem é ovelha. É por isso que o papel do diabo é agitar as águas. Porque quando ele balança as águas, pastor Amaury, a primeira coisa que ele faz, ele nos tira de perto da água. Ele nos deixa desidratado espiritualmente. Então, aplicando já o texto a vocês, por que eu sempre pego uma ceia para fazer administrativo? Porque geralmente na semana de ceia as águas dão uma agitada. E aí começam as especulações. Será? O que aconteceu? O que foi? O que houve? Morreu, não morreu? Matou, não matou? Aconteceu, não aconteceu? Então, esse administrativo é para trazer tranquilidade ao coração de quem é ovelha. Ao coração de quem é? Ovelha. Porque a ovelha chega num culto e quando as águas estão agitadas, elas percebem. Então fica, está acontecendo alguma? Aí ela não cultua, porque as águas estão agitadas. Então isso aqui, é por isso que o Senhor, Ele nos compara como ovelha. Então o salmista está dizendo que o Senhor, Ele não leva apenas em pastos verdejantes, mas Ele leva também as águas mansas, as águas tranquilas, para que a ovelha seja hidratada espiritualmente. Pois bem, a introdução é essa hoje, porque o que eu quero falar é sobre águas tranquilas, importância da água. Nós vivemos em agora é ciência, tá? Nós vivemos em um planeta conhecido por nós como planeta Terra, mas na verdade o nome deveria ser planeta Água, porque 70% do planeta onde hoje habitamos é totalmente água. A superfície da Terra, para ser mais exato, 71%. Então, quando você olha a Terra de cima, ou quem já viu um globo, acredito que todo mundo, percebe-se que a maioria do globo terrestre é água. A água é essencial para a vida. Alguém disse, pastor, mas como pode ter tanta água no mundo e mesmo assim a água está acabando? Simples, porque 71% dessa água é salgada. É impossível ser ingerida pelo corpo humano, e apenas 3%
é água doce. E apenas 1% é potável para chegar em um rio e tomar, sem que haja nenhum problema para o corpo humano. A ciência diz que da água ela é responsável por toda a vida. Eu não sei se você acredita em coincidência, mas 70% do corpo humano também é água. 70% do cérebro também é água. Apesar que eu acho que algumas pessoas têm 95% de água. Mas isso não é o caso. O caso é o que a ciência diz. Então o corpo humano tem 70% de água. O cérebro humano, 70% de água. O sangue humano é 80% de água. Resumindo, nós somos, ou dentro de nós é como se fosse um rio, um riacho. Então não é só o mundo que tem água, o corpo humano também tem água, o cérebro também tem água. A água, ela regula a temperatura do corpo. A água, ela transporta nutrientes pelo corpo. A água elimina as toxinas do corpo. A água mantém os órgãos e as células funcionando corretamente. É por isso que a ciência diz que o ser humano precisa tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Alguém toma 2 litros de água por dia? Pastor, eu tenho dificuldade de beber água. Quem? Oh, meu Deus, eu me sinto em casa. Eu já até baixei aplicativo para beber água. E se você precisar, eu passo para você. No tempo que eu estava treinando, eu não estou treinando porque eu não aguento pegar peso, eu estou fazendo algumas consagrações violentas. Se eu pegar peso, eu morro. Mas quando eu estava treinando, uma das ordens dada pelo nutricionista e também pelo personal é: toma água. A água vai ajudar você a crescer. Olha que negócio. Eu pensava que era whey. Eu pensava que era proteína, batata doce. Mas é a água que é responsável pelo crescimento. Resumindo, se tirar a água, não sobra nada. Há relatos de homens que passaram até 40 dias sem comer, mas não sem beber. E aqui é uma curiosidade para você que gosta de Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. Coisa simples, mas interessante. Não diz que ele teve sede. Pastor, o jejum que Jesus fez foi total? Humanamente falando, mas ele era Deus, mas era homem, estava em corpo humano. O corpo não suporta. Então você fica sem comer, mas não fica sem. Você está percebendo que a água, ela é necessária? A água, ela é necessária não apenas para o mundo, mas é necessária também para o corpo humano. E é incrível como a água, ela tem a sua, parece que ela tem vida própria. O ciclo da água, como ela se renova por si só, é maravilhosa. Percebe-se? Olha você aprendendo aqui o que não aprendeu na sala de aula. A água está constantemente em movimento. A água está constantemente e o movimento dela é por ela própria. Ela se movimenta, pastor Jean, nela mesma, porque é viva. Então a água, ela está no oceano, como nós vemos, no rio, no mar. O sol reflete sobre a água, fazendo com que ela evapore. Evaporando, ela vai para as nuvens. E nas nuvens ela faz aquilo que nós conhecemos como condensação. As nuvens começam a ficar carregadas,
formam aquelas nuvens carregadas, e depois a precipitação. O que é isso, pastor? É a chuva, ou a neve, ou o granizo, que as três fases da água. A água pode ser líquida, a água pode ser também gasosa, ou ela pode estar pedrificada, sólida, como gelo. E depois disso, ela novamente abastece os oceanos, até que se inicia o seu ciclo novamente. Vai ser evaporada, vai carregar as nuvens, vai descer de novo, vai ser evaporada de novo, e ela está em um ciclo repetitivo de vida, e ela faz tudo isso com a sua naturalidade. Eu estou tentando explicar aqui, diante dessa aula científica, diante desses dados informativos, o porquê o pastor leva as águas tranquilas. Há uma série no Disney Plus, para você que acessa. Eu não vou saber falar o nome em inglês, e eu não vou me arriscar, porque provavelmente a minha esposa está assistindo. Mas essa série conta, na verdade não é uma série, é documentário. Um comentário, é documentário, obrigado. Um documentário de cientistas e homens que foram para o espaço e observaram a Terra por anos. Inclusive é o Will Smith que apresenta esse documentário. E eles vão falar sobre a maneira em que se observa uma água e o quanto é importante para o planeta Terra. Uma observação interessante, acho que a maioria já sabe, apenas lembrando: quando nós estamos estudando outras civilizações, como Marte, a maneira de saber se naquele planeta existe vida é se encontrar lá água. Porque onde tem água tem, vamos junto, onde tem água tem vida. Então, se um planeta tiver água, porque quando a gente vê aqueles robôs, eu não sei se vocês é louco igual eu, mas eu gosto de ciência. Quando eu vejo os robozinhos lá em Marte, eles não estão procurando gente, eles estão procurando água. E a certeza que eles têm é: se tem água, tem vida. Porque toda vida emana da água. Você percebeu que quando Deus criou os céus e a terra, a água já estava lá? Não, pega a Bíblia, livro do Gênesis, pega a Bíblia, vamos começar a pregar, porque eu já falei muito sobre ciência aqui, e não é minha função, não é minha praia. Olha o que está escrito no capítulo de número 1 do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a... Olha o que está escrito no versículo 2, e vê se eu estou doido, Stephanie. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia na onde? Na face das águas. Então não tinha planeta, não tinha terra, não tinha céu, mas tinha, porque toda vida está comigo? Toda vida emana da água, e se tirar a água não existe mais vida. Então Deus, quando desce para criar todas as coisas, parece que uma coisa já estava criada. Não existe na criação Deus fazendo a água, existe Deus separando. Não, ninguém está comigo? Será que eu endoidei sozinho? Será que eu estou achando que isso aqui é muito bom e só eu estou achando isso? Parece que o Fabrício também é muito inteligente, ele está com a cara que geralmente ele não está. Então, Fabrício, Deus é o Deus criador, Ele cria céus e terra, mas na água Ele não cria, Ele paira.
Na água ele não cria, ele se movimenta. Entendeu de ontem? Da onde nasceu? Eu estava falando sobre isso 1h da manhã ontem. E como é que dorme? Eu fiz uma vigília pensando nisso. Água! Fica tranquilo que ninguém vai bailar. Ninguém vai pairar. Entendedores. Eu vou ter que explicar, senão vai ficar um climão agora. Oh, meu Deus, por que eu entro nessas coisas? Essa confusão da minha vida, pastor Fábio. Eu fui pregar numa vigília, esses tempos atrás. Corta isso depois, Luiz, pelo amor de Deus. Dá confusão para mim. O texto, e você corta isso no YouTube, viu, Luiz? Vai arrumar confusão para minha vida. Só acontece comigo. Tem que parar com essas confusão. Então Deus, ele criou os céus e a terra, mas não criou porque a água já estava lá. Provoca 2 e diga assim: já tinha água quando Deus desceu para criar os céus e a terra. Eu estou tentando explicar a vocês que a água é responsável pela vida. É por causa da água que foi possível criar o planeta, os animais, tudo. Quando você vai estudar um pouco sobre a água, você percebe, e agora eu vou entrar num negócio aqui meio complexo, mas só para desconstruir uma ideia e construir outra em cima. Os criacionistas, que é aqueles que acham que nós somos loucos porque acreditamos em um Criador, mas eles acreditam na evolução. A galera de Davis, eles acreditam que o homem evoluiu. Nós conhecemos a teoria da evolução do final, da reta final para o final. O homem veio do macaco. E eu respondo: depende da família. Nesse caso, eu não conheço os antepassados de ninguém. Eu garanto que eu não vim. Quem também não veio, diz amém. Amém. Mas a teoria de Davis, ela é bem mais complexa do que o que nós entendemos. O homem não evoluiu do chimpanzé ou do macaco. O homem evoluiu de uma matéria pequena, insignificante. Na onde? Na água. Então nós vamos evoluindo há milhões e milhões de anos. Então quer dizer que nós éramos uma micropartícula em algum lugar que era água. E nisso nós fomos evoluindo. Criamos uma matéria e fomos crescendo. Virou um peixe. Do peixe evoluiu para mais alguma coisa. E daí evoluiu para mais alguma coisa. E foi evoluindo. Aí virou uma foca, já tinha 2 pezinhos. Aí um leão marinho e por fim, até sair da água, conseguir respirar fora dela. Pastor, loucura isso aqui, sim ou não? Não? Sim ou não?
Mas não está de todo errado. Só as ordens que estão erradas. Mas a teoria faz sentido. Como assim, pastor, faz sentido? Não que nós evoluímos, fomos um peixe. Não. Faz a ideia de que tudo nasceu em uma partícula de água. Vamos falar de nascimento? Quando uma mulher descobre que está grávida, é algo ainda não evoluído, não tem ainda formato, mas já está envolvido. Estamos juntos? Você tem que ser inteligente. Se você piscar, você perde. Se for no banheiro, já era. Então, não está de todo errado. Está errado, mas não está de todo errado. Porque, de fato, a raça humana, ela evolui. Não na evolução de Darwin, mas na evolução humana. Porque ninguém é gerado com perna, com braço. Nós vamos evoluindo. E a ciência já comprovou que nenhuma raça evoluiu para outra. É impossível um ser de uma espécie evoluir para outra espécie. Impossível. Então essa teoria já cai por terra aqui. Mas que nós somos dotados de evolução, isso é indiscutível. E que para ter vida eu preciso estar envolvido em uma bolsa de água, isso é indiscutível. E que se precisa do líquido amniótico para a sobrevivência, isso é indiscutível. Eu estou tentando explicar para você que se tirar a água, se perde o sentido e a noção da vida. Vem comigo que eu vou começar a pregar. E já vou terminar também. Então no Gênesis o Espírito está fazendo o quê? Vamos lá? Está fazendo o quê? Pairando. O Espírito, ele traz ordem, traz propósito. Eu vou tentar de novo. Era só água, mas o pairar do Espírito traz propósito, traz sentido, traz ordem, organiza. Porque a vida surge onde o Espírito age sobre as águas. Eu vou tentar de novo. A vida surge onde o Espírito age sobre as águas. Eu vou tentar liberar isso aqui para ver se você pega. Antes de existir a luz, terra seca, vegetação, as águas já estavam ali para serem organizadas. Pelo quê? Pela palavra. Então a água já existia, mas o Espírito organiza a água, traz sentido para a água, traz criação através da água, traz propósito. Tem alguém comigo? Eu não estou falando da substância que compõe a água, não. Eu não estou falando de H2O, não. Eu não estou falando de H2O com cloreto de sódio, que é o sal, não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do Espírito que dá propósito para a água, do Espírito que dá vida onde tem água, que o mover do Espírito traz vida, esperança, organização, coloca de pé. Pastor, eu ainda não peguei. A terra é 70% de água e o Espírito, através da palavra, organizou. O corpo humano é composto por 70% de água, e a palavra e o Espírito, tem alguém comigo aqui? Organiza a água. Então onde quer que o Espírito paira? Sobre onde tem água, e não sobre onde tem terra. Não, ninguém. Tá, vou tentar de novo. Não existe relato humano, Jonas, pastor Jonas, não existe relato nenhum na história do Espírito pairando sobre árvore. Não existe Espírito pairando sobre terra, mas ele paira sobre águas.
Porque a única coisa que permite a manifestação do Espírito água. Então a água traz vida. Essa mensagem é inteligente, eu sei. E você é capaz, plenamente capaz, perfeitamente capaz de entender isso. Então o Deus da criação criou os céus e a terra, mas não criou porque a água já estava lá, já existia. Diga para dois aí, já tinha água. Antes de ter terra, já tinha água. Então a água é o berço, é o nascedouro de toda a existência humana. Pois bem, caminhando para a gente terminar, Deus vai criar os peixes, os animais aquáticos para nadar dentro da água. A água tem propósito. Por toda a Bíblia nós vamos caminhando com água. A água, pastora Ana, era fundamental para uma família se estabelecer em qualquer ambiente. As civilizações antigas, Leandro, elas paravam em região de acordo com a quantidade de água que encontravam. Então a primeira coisa a se fazer quando chega em um ambiente é se cavar um poço. Porque se encontrar um poço é garantia de sobrevivência. Mas se não tiver poço, é garantia de morte. Então o valor de uma terra está ligado à água que se encontra nela. Então não adianta ter muita terra se essa terra não tiver água. Porque se não tiver água, a vida humana não existe e tudo que você plantar também não nasce. Porque onde não tem água não tem vida, não apenas humana, mas nenhum tipo de vida. Deixa eu tentar de novo. Todo ser vivente, e eu não estou falando agora de ser humano, eu estou falando de ser, e o que é um ser vivente? É tudo que respira, insetos, animais, vegetais, árvore, não é? Rosas, tudo que você planta e nasce precisa ser regado, porque a água dá vida à terra, porque a terra sem água, eu gosto de pregar que vocês entendem antes de eu explicar tudo. A terra sem água, ela, fala comigo, uma terra sem água ela é morta, uma planta sem água ela morre, um inseto, um animal sem água ele, o ser humano sem água ele, o planeta Terra sem água ele, então tudo depende da água, porque a vida emana da água. Vem comigo, no livro do Gênesis a Bíblia vai dizer que Deus mandou água, e houve um dilúvio, mas Deus salvou o povo do dilúvio. Deus vai levantar Abrão vai cavar poço, água. Deus vai levantar Isaac cava poço, água. Quando Eliezer vai buscar a Rebeca está pegando água para os animais. Jacó, o maior cavador de poço, e um dos poços que ainda existe é o poço de Jacó, em Siquém, que foi onde Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, água. Esaú, plantador de água. Você lembra que até os poços de Isaac tentaram ser roubados, porque a água era mais valiosa do que ouro e prata, porque não adianta ter ouro e prata e não ter água, porque o Espírito não paira sobre ouro, o Espírito não paira sobre prata, o Espírito não paira sobre barro, o Espírito não paira sobre pó, o Espírito paira sobre águas. Deixa eu terminar essa mensagem. Acho que eu consegui levar vocês para onde eu queria. No livro do Êxodo, Deus abre o mar e cuida do povo no meio do deserto.
Mas olha o que está escrito no capítulo 17. Vamos comigo, Priscila? 17, Priscila. Lê o verso de número, pode ser 1, vai. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Vai. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Não havia o quê? Não, fala para alguém que está perto de você, não havia o quê? E quando falta água, olha o que acontece na ausência de água. Lê, Priscila. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés. O povo está com sede do quê? Isso aqui não é engraçado? Não parece uma redundância? Mas só quem já sentiu sede vai entender o que eu estou falando aqui. Quando você quer tomar alguma coisa, você toma coca, guaraná, suco. Mas quando você está com sede, não. Está comigo, pastor? Pastor Elton? Quando você está com sede, nada mata a sede. Pode ser líquido, mas não mata. Pode ser o melhor suco, até o suco de laranja, que é o suco que mais hidrata o corpo, pode até ser água de coco. Não mata sede. O que o povo quer é água. Gente, não existe nada mais gostoso que água quando você está com sede. Não, acho que ninguém. Eu vou tentar de novo. Eu acho que ninguém sentiu sede aqui. Não existe nada mais gostoso do que água para quem é sedento. Meu irmão, aqueles golão, você falta se afogar, já não, pelo amor de Deus. Você pega aquela garrafinha 5,50, você fala, e lá na minha torneira, e dá uma raiva que em casa não dá sede, mas na rua dá uma sede. Alguém que já fez cirurgia de desacordar? Alguém já? Ninguém? Glória a Deus que já. Você tem que tomar uma anestesia que ela te apaga. Por que ela te apaga? Você já estudou sobre isso? Eu vou cobrar por esse culto aqui que virou uma aula, hein? E alguém disse, Priscila, que nós não temos escola dominical, por isso não congrega aqui. Aquela vacina que se toma, que desliga, ela traz uma retenção. É como se ela sugasse a água do seu corpo. É por isso que quando você volta com uma sede. E a primeira coisa que você quer, água. E sabe o que o médico diz? Você ainda não pode. Você fala, vamos me matar. Eu sobrevivi à cirurgia, né, Hilário? Sobrevivi à cirurgia, vou morrer de sede. Meu pai conta isso. O meu pai, ele passou, para quem não sabe, meu pai passou 4 cirurgias do coração. Ele falou para mim que pior do que a cirurgia é a sede. Olha que aquele camarada já rasgou o peito, já cerrou esses ossos aqui 3 vezes. Não, vai todo mundo embora, ele fica. Vai não. Ele fala assim para mim, Johnny, a pior coisa que existe é a sede depois da cirurgia. Meu pai, mas e os pontos? Os ossos foram cerrados. Ele diz, isso não dói tanto como a sede. Vê meu pai bebendo água. Meu pai até hoje ele tem gatilhos, que ele não fica sem beber água. Se ele sentir um pouquinho de sede, ele se desespera. Presta atenção. Quando meu pai bebe água, ele toda vez que ele bebe água, que ele passa um pouquinho de sede a mais, ele se afoga. Pastor Fábio sabe o que eu estou falando. Ele bebe, vai morrer, afogado. Aí fala, oh, mas isso aqui é bom demais. Água. Porque só sabe a importância da água quem sente a sede dela, a falta dela. A água no deserto fez com que o povo murmurasse, discutisse. O texto está
Está vendo que não é só aqui na DTFN que o povo discute? Estavam discutindo com Moisés, imagina comigo, que nem abro o mar, não tenho nem cajado. O povo discutindo, Priscila, com Moisés. E a discussão não é fome, não é terra, não é ouro, não é prata. Eles querem. Fala comigo alguém, eles querem. Coloca o texto na tela, lê, Priscila. Vai. Mas ali o povo estava com sede de água. Eu estou sentindo o peso da mensagem, vai. E murmurou contra Moisés, dizendo: Dizendo o quê? Porque você nos tirou do Egito para nos matar de sede. Olha o que eles estão dizendo. Nós vamos morrer de sede. Nós vivemos no deserto, no Egito, para morrer de sede. Olha o tamanho da sede que eles estavam sentindo. Mas quem Deus leva para o deserto não morre de sede. Porque Deus é Deus criador, e Ele sabe que tudo que Ele cria precisa de água, tanto para existir, quanto para continuar existindo. E o povo está dizendo, vamos morrer de sede? Mas Deus não deixa ninguém morrer. Eu vou profetizar, levante as suas mãos que eu vou liberar. 2025 está acabando, e Deus está dizendo, na minha presença ninguém morre de sede. Eu vou de novo, na minha presença ninguém morre de sede. Olha o que Jesus está dizendo: a murmuração matou, a descredibilidade matou, a incredulidade matou, mas a sede não vai matar ninguém. Ninguém. Mas eles não querem água só para eles, eles querem água para eles e para o rebanho. Vai, Priscila. A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Se não tiver água, tudo vai morrer. Provoca alguém e diga assim: não é de ouro que você precisa. Diga para o outro: não é de prata que você precisa. Não é de bronze que você precisa. Você precisa de água. É a água que garante a sua... Tem alguém? É a água que garante a sua sobrevivência. Eu vou de novo. É a água que garante a sua sobrevivência. Eu vou de novo. É a água que garante a sua sobrevivência. Vai, Priscila. Então Moisés clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor, vai. Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo. Vai para frente do povo. E leve com você alguns dos anciãos de Israel. Pega os anciões e coloca na frente. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo. Entra ali, pastor, e pega o cajado lá. Vai. Qual é o bordão? Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. O que ele feriu o Nilo? O que ele tinha na mão? Cajado, certo? Bordão, cajado, mesma coisa. Olha o que Deus está dizendo. Eis que estarei Eu ali. preciso ser entendido. Vai. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Sobre o Horebe e sobre o quê? Eu estarei. Olha isso. Lê de novo. Segura um pouco, baixinho. Lê de novo, Priscila. Eis que estarei ali diante de você. Se essa foto vazar, você está 6 meses disciplinado. Vai, Priscila. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. O que é diante? Atrás? Do lado? O que é diante? Na frente? Quem vai estar na frente? Deus. Deus está dizendo: Moisés, vai para frente. Ó, ó, todo mundo gravando, tá vendo? Amigo ou inimigo? Amigo ou inimigo? Então, Moisés na frente, os anciões na frente do povo. Mas Moisés não está à frente de Deus, porque Deus está dizendo: você passa para frente, mas quando você vai para frente, eu vou mais para frente do que você, porque eu vou sempre estar na sua frente. Então eu vou estar diante de você sobre... Por favor, alguém fala comigo. Eu estarei diante de você sobre a rocha. Vai. Bata na rocha. Para. Faz o quê? Bata. Pega o bordão e bata. Vira. Senhor, isso aqui não é martelo, não. É bordão. Mas você vai. Você vai o quê? Bater na rocha. Ferir a rocha. Como é que é a madeira?
Como é que uma madeira vai ferir uma rocha? Mas o Senhor está dizendo: o madeiro vai ferir a rocha. Não, ninguém está comigo aqui, será? Será que eu estou sozinho aqui? O madeiro, na perspectiva humana, não pode ferir uma rocha, mas ele está dizendo: para que haja vida, eu vou permitir a madeira ferir a rocha. E alguém está dizendo: não tem como, mas ele está dizendo: bate, Moisés, bate na rocha com o madeiro. Por quê? Porque nessa ferida não vai ter morte, nessa ferida vai ter vida. Não é ferida para morte, é ferida para vida. Quando o madeiro fere a rocha, eu vou de novo, quando o madeiro fere a rocha, não é ferida para morte, é ferida para vida. Alguém já chegou aqui, ou eu estou sozinho? Fere, Moisés. Lê, Priscila, põe na tela, vai, Priscila. E dela sairá água, e o povo beberá. Priscila, água da rocha. Quem passou a encanação por dentro da rocha, para a rocha ter água, Lucas, no meio de um deserto onde não se chove há anos e anos, como é que aquela rocha reservou água dentro de si? Pastor, por que aquela rocha tinha água? Porque aquela rocha estava viva, aquela rocha era viva, porque tinha água. Tem alguém comigo aqui? Água é sinal de vida. Eu vou de novo. Água é sinal de vida. Tinha água dentro da rocha, e Deus sabe que tem água na rocha. E se tem água na rocha, tem vida na rocha. E se tem vida na rocha, a vida da rocha vai passar para aqueles que estão pensando que vão morrer, que na verdade já estão condenados pelo deserto, que na verdade não podem sobreviver. Mas Deus está dizendo: quando a madeira ferir a rocha, quando o madeiro, olha ali, quando o madeiro ferir a rocha, a água da rocha, a vida da rocha vai passar para aqueles que beberem dessa. Com o madeiro você fere a rocha. Lê o 6 de novo, Priscila, vai. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água. Dela vai sair o quê? Vai. E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E o que aconteceu? E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo... Dizendo o quê? Está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a pergunta do povo: o Senhor está no meio de nós ou não? Eu disse: vou dar um sinal que eu estou. E qual é o sinal que eu estou? O povo bebeu água da onde? A água é o que mesmo? E vida estava dentro da onde? E quando a madeira feriu a rocha saiu o quê? E a água é? E o povo bebeu o quê? E água é o quê? Fabrício, se ninguém fazer nada, joga esse teclado para cima no meio do povo e sai correndo. Eu pago outro. Mas melhor esse fundo. Lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Lê o 1, o 2, no 3 você sobe a voz, Priscila, grita. Faz alguma coisa também. Vai. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. O que é o alimento espiritual? Maná.
E beberam da mesma bebida espiritual. Que bebida espiritual é essa? Não é o sangue de Jesus, porque ainda não tinha sido derramado, mas é o símbolo. Qual é o símbolo, Priscila? Vai! Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual segura, ficaram... volta o versículo 4 que eu acho que ninguém pegou, lê de novo. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quem era a pedra? Não, peraí, não, peraí. Você está comigo? Daniele, você está comigo? A pedra fazia o quê? Pastor Reginaldo, o povo andava o dia inteiro. Aí Deus falava assim: hora de parar, entra para a tenda e vai dormir. Aí o povo entrava para a tenda e dormia. De madrugada a rocha. Quando eles acordavam, olhavam para trás, a rocha estava lá de novo. Essa rocha aqui não estava lá, estava, mas agora está aqui. Essa rocha não fica parada igual as outras, não, mas essa aqui não é. Essa aqui não é igual às demais rochas. Essa rocha aqui é diferente. Essa rocha segue. Essa rocha acompanha. E por que ela acompanha? Ela acompanha para ficar em volta, em nossa volta. Para quê? De madrugada dormindo nós estamos desprotegidos. Possa ser que alguém nos ataque, mas essa rocha nos protege. Essa rocha, aí vem Davi dizendo: o Senhor é o meu rochedo, é a minha rocha, é a minha rocha. Eu vou tentar para ver se você pula dessa cadeira ou fica me olhando. Aí Davi vai dizer no Salmo 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Onde estão os montes, pastor? Firmados sobre as rochas, que não se abalam, mas permanecem. Então a pedra era viva, dentro dela tinha o que mesmo? E ela andava, seguia, acompanhava. A mesma rocha que foi ferida no texto que nós acabamos de ler, põe na tela. Dormiu. Eu já passei daí faz pelo menos 3 dias aqui. Não é esse texto. O texto do Êxodo, filho. Deixa eu achar de novo aqui que eu já até perdi. Até eu perdi. 17, filho. 6. O mesmo, olha aqui. Passaram pelo menos desse texto até Números capítulo 20, passaram pelo menos 39 anos e 8 meses. Quanto tempo? Coloca Números 20. Númerozinho. Vai, Priscila. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim. Vai. Peraí, deserto do quê? Zim. Você está vendo que é o mesmo lugar? Depois de 38 anos e 8 meses, eles estão ainda no mesmo? Não só no mesmo deserto, no mesmo lugar. Andou. Vai, Priscila. Vai. No primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Vai. Ali Vai. Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Vai. Não havia água para o povo. Qual é o problema do povo? De novo, o mesmo 38 anos, 39 anos e 8 meses. O problema é
Água. Vai, Priscila. E o que vai acontecer? Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eles vão levantar contra quem? Contra quem eles vão se levantar? Moisés, de novo. Sempre sobra para o líder, tá vendo? Líder. Vai. E o povo discutiu com Moisés, O dizendo... povo fez o quê? Parece que nós estamos lendo o mesmo texto. É outra geração. É os filhos daqueles que morreram. Mas a necessidade é a mesma, o problema é a mesma e a discussão é a mesma. Vai, Priscila. Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? O mesmo discurso, tá vendo? Vai! E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Verso 6, Priscila. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Vai, Priscila. O Senhor disse a Moisés: Disse o que, Priscila? Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. Vai. E diante do povo falem a rocha. É para fazer o quê? É para bater? Fala. Por quê? Porque a rocha já foi ferida uma vez. Ela não pode ser ferida duas vezes. A rocha só pode ser ferida uma vez. A rocha não vai ser ferida duas vezes, vai ser ferida uma. Depois que essa rocha é ferida, não precisa mais ferir, é só falar. Olha o que Deus está dizendo. Você não já feriu essa rocha? Fere a rocha. Agora, pegue o bordão, junte-se o povo, você e Arão e seu irmão. E diante do povo, fale quem? A rocha, artigo definido. Não é uma rocha, é a. Qual? A mesma. Essa rocha que está seguindo o povo, pode sentar, Priscila, é a mesma rocha. Mas Deus está dizendo: feriu? Feri. Agora não precisa ferir mais. Fala, 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 fala com ela, fala com ela. Por quê? Porque eu permiti você ferir, os homens ferirem com madeiro ela uma vez. Porque depois de ferida uma vez, por causa daquela madeira, daquela ferida e daquela água, agora você pode falar. Ela ouve, ela responde, ela ouve, ela responde, ela ouve. Moisés está dizendo: como eu posso falar como a rocha? Senhor, vão dizer que eu estou louco. Fica tranquilo, Moisés, essa rocha está com vocês desde o começo. Lembra? Tem água dentro dela, tem vida dentro dela, tem água dentro dela. Pelo amor de Deus, alguém precisa pegar o que eu estou pregando. Alguém precisa entender essa revelação do Espírito através desta palavra. Pastor, eu ainda não peguei. Água é vida, água é vida. E Deus está dizendo esta noite para nós: gente, onde tem água tem vida. Em vocês tem água. Por causa da água tem vida. E por causa da vida, o Espírito da vida paira sobre você, porque você é composto de água, 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 água. Oh meu Deus do céu, deixa eu ver se alguém pega o que eu estou pregando. A água, ela não é só para beber, ela também é para lavar. A água não é só para beber, não é só para hidratar, ela também é para tirar as feridas, para curar as feridas, lavar as feridas. A água também é esconderijo, como no Salmo 42, onde lemos: o servo anseia pelas águas não para beber, mas para mergulhar, porque quando mergulha nas águas correntes, a água corrente leva o cheiro do medo, e quem estava o perseguindo não encontra mais. Quem está diante de perseguição precisa mergulhar, porque mergulhando nas águas, as águas tiram o cheiro do medo e tira o inimigo que está correndo atrás de você. Água, a água é necessária. Olha aqui para mim, Deus vai dizer: Ezequiel, está vendo o rio?
Tô, então pega, mediu 1000 metros. Ezequiel caminhou e disse: está onde a água? No tornozelo. Aí o anjo mediu mais 1000 e disse: vem. Ele foi, água no joelho. Ele mediu mais 1000 e eu fui, água na cintura. Mediu mais 1000, eu fui, água no pescoço, no tórax. E aí eu percebi, já estava difícil caminhar, porque o meu corpo estava quase inteiro imerso, e agora eu estava nas pontas do pé para não me afogar. Mas o anjo mediu mais 1000 e disse: Ezequiel, vem. Ezequiel entra, e Ezequiel entende que mergulhar é perder totalmente a capacidade humana de se locomover com normalidade, porque quem mergulha não anda com naturalidade, mas, oh meu Deus do céu, quem mergulha não pode mais caminhar com os pés no chão. Mas quando os pés saem do chão, uma coisa acontece no teu corpo: quando você está imerso, você fica mais leve. Priscila, se ninguém pegar, pega comigo, porque quando nós estamos fora da água, nós somos pesados, e carregar um ao outro se torna um fardo. Mas quando mergulhamos, até uma criança carrega um adulto dentro de água. Tem alguém comigo aqui? Assim diz o Senhor. 2026, você entra mergulhado nas águas do meu Espírito. Provoca alguém que está perto de você e diga assim: 2026. Fraco, fraco, fraco. Diga: 2026. Eu não vou ser pesado para a minha família, para os meus amigos, para a minha igreja, para os meus familiares. Pergunta para quem está perto de você: por quê? Agora responde para ele assim: porque eu decidi, eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar. Eu vou mergulhar. Vai mergulhar aonde? Em Deus, em Cristo, na palavra, na oração. Alguém tá? Eu estou sozinho? Não. Alguém vai. Eu estou sentindo que alguém vai mergulhar. Deixa eu terminar. Água é. E quando eu mergulho eu fico mais. Passaram-se 2000 anos. Ou melhor, 3.800 anos. De repente, lá na Galileia, surgiu uma virgem grávida. Eu vou tentar de novo. Uma virgem grávida. O anjo disse que ela estava grávida e que ela estava gerando um menino. Revelação com sexo e nome. Enxoval pronto. Sem ultrassom, é menino, já tem nome, Jesus. Ela disse: não dá não. Por quê? Por quê? Isso não é nem coisa de moça de ver, mas você deveria saber. Que eu nunca tive contato com homem nenhum. Sim. E como isso vai acontecer? O Espírito do Senhor virá sobre ti e te cobrirá, te envolverá. A palavra do grego utilizada é pairará sobre você. Mas como posso ter um filho sem conhecer um varão? Porque na verdade dentro de você já tem vida. E ele precisa de um lugar que tenha vida, para que a vida dele se manifeste. Mas será que dá? Fica tranquilo, porque até tua prima, que já está, a Isabel, que é estéril, está velha, também está. Por favor, por favor. Isabel está gerando quem? João Batista. Maria está gerando quem? Jesus. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, ela já estava com 6 meses. Já tem braço,
já tem perna. É pequenininho, mas já está desenvolvido. A Maria foi dar um abraço a Isabel. A criança, no ventre, foi cheia do Espírito Santo. E começou, pentecostal, pular. Desculpa meus irmãos tradicional, mas João Batista era peteca. Ele não chorou, ele pulou. Primeiro encontro de Jesus com João. Sabe onde eles se encontraram? Não foi no Jordão, foi dentro do ventre. Imersos. João imerso, Jesus imerso, dentro de uma bolsa de água. O líquido é amniótico, mas eles estão em águas, envolvidos em águas. E dentro da água, João Batista começa a marchar dentro da água, dizendo: é ele, 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 é ele. Passaram-se 30 anos, João Batista está dentro do Jordão, imerso em águas. De repente, vem descendo alguém de Nazaré, e João grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É como João dissesse: esse encontro já aconteceu, onde há 30 anos atrás eu estava em águas, ele estava em águas, mas o Espírito desceu. Quando Jesus é imerso nas águas, o Espírito Santo desce, 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 desce. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Porque onde tem água, tem Espírito. Mas olha o que João, eu tenho que acabar. Ih, vou terminar a noite. João está dizendo assim: Senhor, gente, está vendo ele? Ele é o Cordeiro de Deus. Eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas o negócio dele é diferente, o negócio dele é com fogo. O povo olhou e disse: ei, o pregador da água é João, mas o do fogo é o Jesus lá de Nazaré. Aí Jesus decide: não, se ninguém pegasse, deixa eu ficar sozinho doido aqui. Fabrício, vem subindo comigo quando você vai sentindo. Vamos ver se você sente a palavra, Fabrício. Está todo mundo esperando o pregador do fogo. Jesus disse: vou fazer o primeiro milagre. O que o senhor vai fazer? Vai mandar fogo do céu? Não. Vou transformar a água em vinho. Então no capítulo 1 ele batiza em água. No capítulo 2 de João, ele transforma água em vinho. No capítulo 3 vem Nicodemos de madrugada sem ninguém ver e diz: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Ele diz: tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Porque quem nasce carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce das águas, regeneração, batismo, é o Espírito. Para o Espírito... Todo mundo tem espírito, todo mundo tem espírito, mas o espírito só é ativado no contato com as águas. Então as águas ativam, tem alguém comigo aqui? As águas ativam o espírito, as águas ativam o espírito. E quem nasce da carne é carne, mas quem nasce das águas, nasce no espírito, do espírito e para o espírito. Tem alguém comigo? Do espírito, para o espírito, do espírito, para o espírito. Jesus está dizendo: ô Nicodemos, tu precisa nascer das águas. Capítulo de número 4, ele senta no poço de Sicar. Uma mulher vem de madrugada com um balde, de tarde com um balde, e ele diz: mulher, me dá um pouco de água. Ela diz: como pode, sendo tu judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ele diz: ah, se tu soubesse quem está lhe pedindo água, se tu conhecesse meu histórico, se tu soubesse quem eu sou, tu me pediria água. E eu não trabalho com um copo, eu colocaria uma fonte dentro de você que jorra para a vida eterna.
João capítulo de número 5. Jesus decide descer os degraus de Jerusalém, ir para um lugar onde tinha um tanque. Esse tanque é chamado de Betesda. E lá tem um homem, 38 anos, que está esperando o anjo movimentar as águas. Mas Jesus está dizendo: ei rapaz, tu quer ficar curado? Ele disse: eu tenho as minhas lamúrias, eu estou esperando o anjo, eu estou esperando as águas. Jesus está dizendo: descansa, meu filho, eu sou a água que você precisa. Levanta, toma a sua cama. Existem 7 festas em Jerusalém. Das 7, 3 mais importantes: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Obrigatoriamente quem é judeu tem que participar. 7 dias de festa. Depois mais 7 dias de festa. E depois Pentecostes, 50 dias de festa. Jesus chegou lá no último dia. Evangelho de João capítulo 7. E eu terminei. Coloca o verso 35. Priscila, é com você, não vou fazer mais nada. Com você. Se quem pegar, pega, senão a gente vai embora nós dois correndo, vai. Então os judeus disseram uns aos outros: disseram o quê? para onde ele irá que não o possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Olha o que Jesus está dizendo, lê de novo. Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou? No último dia, o grande... Peraí. Fabrício, você viajou, Fabrício. Olha que ela chegou no último dia. Faz de novo o último dia, deixa eu ver se é o último dia. Isso não é o último dia, isso é o começo do dia. O último dia. Pressão. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: disse o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lê de novo, Priscila. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus está dizendo é: eu não sou mais uma rocha, eu sou a rocha. Está com sede? Vem a mim. Jesus está dizendo: eu não tenho garrafa de água, eu sou uma fonte de água viva. Tem alguém? Ele não dá garrafa para quem tem sede, Ele é a água que sacia. Tem alguém aqui? Queria ler um texto, eu não sei se eu leio. Mas se você ficar olhando para essa cara para mim, eu vou tacar o sapato. Salmo 46. Priscila, com você. Pode pôr na Almeida Corrigida Fiel, que eu gosto desse canto. Na Almeida Corrigida Fiel. Priscila, vem subindo, eles vão subindo com você. Se alguém pegar, alguém vai pular da cadeira, vai. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Põe força, vai, Priscila! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade de quem? De Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está onde? Deus está no meio dela, não será abalada. Assim diz o Senhor. Você tem água dentro de você, 70% de água dentro do teu cérebro, 70% de água na terra, 70% de água no céu. Tem um rio cujo as correntes. Provoca alguém e diga assim:
Você vai se sentir em casa, no céu, porque lá tem um rio. Eu pergunto e você, para a gente ir embora. No céu tinha, o Gênesis começa como? No princípio criou Deus os céus, a terra se forma aí. O Espírito parava sobre o quê? O que tinha antes da terra? Da onde veio essa água? Porque tudo começa com água. Mas a Bíblia termina em Apocalipse 22. Não sei se você sabia. Apocalipse 22 é o último livro da Bíblia. Coloca o versículo 1. Lê, Priscila. Lê. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Para. Claro como cristal. Segura. O que foi mostrado para João no céu? Vai. Que procedia do Priscila, trono deixa eu de Deus. explicar isso aqui, Priscila. Até o capítulo 6, a igreja, no capítulo 4 de Apocalipse, a igreja é arrebatada. Do 4 até o 19, acontece o milênio e tudo que tem que acontecer. A igreja está com Cristo. Mas a igreja vai entrar para o lugar santo em Apocalipse 21. E no 22 a igreja está conhecendo o céu, o lugar preparado. Agora lê o 22 de novo. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Para. O rio o quê? Puro do quê? Da água da vida. A água é barrenta. A água é como? Clara como cristal. Mas essa água que está correndo do rio, ela tem uma fonte. Onde que é a fonte que esse rio, Priscila, que está no céu? Vai. Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Eu me recuso a terminar essa mensagem com você lendo isso aqui sem entender. Todo rio tem uma nascente. No céu tem um rio. Onde é a nascente desse rio? Sai da onde essa água? Pastor, não estou entendendo. Tudo começa com água. Alguém disse para mim, pastor, tudo vai se acabar em fogo. Falei, para quem ficar? Para mim tudo vai acabar. Lê de novo, Priscila. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Vai! No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida. Estava quem lá? Que árvore é essa? É a árvore do Éden. Onde ela está? Onde essa árvore está? Fala comigo. Onde essa árvore está? Do lado do rio. O que está nutrindo essa árvore? Vai, Priscila. Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Vai. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. 23. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Servirão o que, Priscila? E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todo o sempre. Assim diz o Senhor. Isso aqui depende do nível espiritual. E eu terminei a mensagem. Como assim, pastor?
Tem dia que você acorda esquisito? Não, você que acorda todo dia é psicólogo. Mas tem dia que você acorda assim, olhando para o nada, e automaticamente você começa a perceber que aquilo nada mais tem graça. Você fala, rapaz, Jesus podia voltar. Eu quero ir para o céu. Eu sonho ir para o céu. Lá não vai ter mais sofrimento, eu vou ver Ele como Ele é. Eu vou beber água do rio, que a nascente dele é o trono de Deus. Pastor, não entendi. É porque dentro de você existe uma parte imaterial que sente falta do seu lugar de origem. Como é que eu posso sentir saudade de um lugar que eu nunca fui? Eu nunca fui, mas eu queria que você falasse isso para alguém. Isso pode mudar a vida dela. Talvez, se não, vai ser só uma frase. Olha nos olhos de alguém e diga: você não é um corpo que tem um espírito. Diga: você é um espírito que tem um corpo. Para de viver como se você tivesse um espírito e começa a viver como se você tivesse um corpo. Pastor, eu não estou entendendo. Esse corpo aqui, quando esse espírito sai, ele tomba e volta para o mesmo lugar de onde veio, pó. Mas esse espírito, que é imortal, imaterial, volta para o seu lugar de origem. Então eu não sou um corpo que tem um espírito, porque não é o meu espírito que precisa do meu corpo, é o meu corpo que precisa do espírito. Estamos preocupados demais com o corpo, quando deveríamos nos preocupar com o espírito. E esse espírito só habita em você, porque dentro de você existe 70% de água, e o espírito paira sobre a face das águas. Você coloca de pé, vamos para casa. A cabeça de vocês fritando, dá para ver daqui. Se jogar um olhinho, cozinha um bacon, frita um bacon. Olha para quem está perto de você e diga assim: ainda bem que eu vim. Nós temos que fechar com esse jargão um ano. Ainda bem que eu vim. Quem vai para o céu diz amém. Quem é a água que você precisa? Quem é a água que você precisa? Vamos de novo. Quem é a água que você precisa? Jesus. Ele é a água que mata a nossa sede. Todo mundo tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Vou falar de novo. Todo mundo tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. É essa água que mata a nossa sede. É Ele. Se esforce em me perdoar por esses 3 minutos que passamos. Vocês vão passar uns dias sem me ouvir pregar. Começo do ano eu estou indo para os Estados Unidos. Vou responder algumas agendas. Então tenha paciência nos minutos. Você vai sentir saudade de mim, que eu sei. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Conta para nós como que é o céu. Eu quero saber o que tem além daquele rio. Me conta aí. Me conta, conta para nós. E vamos embora. Por alguns minutos, fecha os teus olhos e diga: as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro,
tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, Diga nunca mais. nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Diga! Não haverá mais luz ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu poderzinho. Não haverá mais luz ali. Diga! Não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo. E as nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. E onde fica isso? Além do rio azul, Só para ir embora com chave de ouro, diga. morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, Diga nunca mais. nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio Coloca a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua água. Obrigado, Senhor, por matar a nossa sede. Sede da nossa alma, sede do nosso coração. Senhor amado, faça morada dentro de cada coração. Que essa pessoa seja inundada pela tua presença. E que nesse final de ano não haja, Senhor, de maneira nenhuma desidratação espiritual. Jorre dentro de nós uma fonte de água viva, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.